não sofrer. Hoje esse é o tema da nossa aula, nós vamos falar a respeito de depressão e sentimentos de culpa. Nós vamos começar aqui um curso a respeito de depressão, no qual nós vamos estar trazendo para vocês matérias que vão ajudar a todos a estarem lidando com as suas dores emocionais. Então, é um trabalho que o Sobrapa faz com todo carinho para ajudar a sociedade a estar melhorando suas dores emocionais. Vocês podem estar aqui nos assistindo, né, pelo YouTube, pelo Sobrapa, é só você colocar aí Sobrapa no YouTube e você vai encontrar o grupo Sobrapa e você pode se inscrever. Se fizer sentido, no final vocês dêem um like e também estamos falando ao vivo aqui pelo Coisas de Cideles, pelo nosso canal, que também é do Sobrapa, tem tudo a ver com o Sobrapa, e o nosso motivo é estar ajudando a sociedade a estar atravessando as dificuldades que todos nós enfrentamos, que são comuns a nós, seres humanos, que são as nossas dores emocionais. Então, pessoal, hoje, eu já disse, nós vamos falar a respeito de depressão e sentimentos de culpa, e nós vamos começar falando que a depressão, ela não escolhe idade, ela não escolhe profissão, ela não escolhe se a pessoa tem ou não uma condição financeira boa ou ruim. Tem muitas pessoas que às vezes são pobrezinhos, moram numa cabaninha e são felizes, e pessoas às vezes que são abastadas e têm problemas emocionais. Não tem a ver com condição financeira, tem a ver com psique, tem a ver com dor emocional, tem a ver com inconsciente e as internalizações que a gente faz desde a infância, através do nosso psique, dos nossos traumas, das vozes parentais que falam na nossa mente, através do nosso superego, e isso tudo, vocês acompanhando a gente aqui, através do Grupo Sobrapa, vocês vão aprendendo e vão aprendendo também a se cuidar. Então, pessoal, a depressão, ela pode estar presente em uma mãe que está amamentando o seu filho em silêncio, e um executivo bem-sucedido em um adolescente que ri nas redes sociais, ou um idoso que lentamente vai sendo esquecido ao longo que o tempo passa. A depressão, ela também se disfarça de cansaço, de irritabilidade, de indiferença. E ela é tão interessante, esse problema da depressão, e observar como age em nós, que às vezes ela vai se disfarçar de produtividade. É uma dor que não sangra, ela não sangra essa dor, mas corrói por dentro. Nós vivemos em uma época que valoriza a performance, que valoriza o sucesso e a felicidade como mitos obrigatórios. Nós postamos imagens felizes o tempo todo. Sempre postamos o nosso melhor. Postamos uma comida, uma roupa bonita, um passeio. Então, para a maioria das pessoas nas redes sociais, isso traz a impressão de que, se não alcançarmos esse nível de contentamento, nós não estaremos de acordo com os padrões sociais.
portanto, a depressão, ela é muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, silenciada por vergonha. A pessoa se sente envergonhada de estar se sentindo triste, de estar se sentindo apático, de não estar com vontade de interagir socialmente. Então, essa depressão será silenciada por vergonha, por ignorância de que eu não sei que isso é perigoso, isso faz mal, isso passa. Muitas pessoas falam, a depressão é doença de rico. Não tenho tempo para ficar triste, mas fica triste. Porque pessoa de qualquer situação financeira pode entrar em depressão. E também medo. Mas a depressão, ela é muito séria. E ignorarmos a depressão é um erro. Isso não faz com que ela desapareça, mas, ao contrário, isso pode torná-la ainda mais potente, mais insidiosa e muito mais perigosa. Não é bom fazer de conta que nós, fingir para nós mesmos e não queremos sentir dor, fingir para nós mesmos que está tudo bem, que nós não estamos sentindo nada. E, por isso, nós vamos iniciar aqui esse chamado para vocês, dizendo que se você tem um amigo, um familiar passando por depressão, nós vamos continuar aqui com essa fala ao longo das semanas e até uns 2, 3 meses. Então, convide essa pessoa para participar conosco de nossas aulas aqui no Grupo Sobrapa. Compartilhe esse vídeo. Nós falaremos a respeito desse assunto e também, para que você entenda e aprenda mais nas outras aulas, se associe ao Grupo Sobrapa para poder estar se tratando através de nossas palestras e aprendendo a respeito desse assunto tão importante, que pode salvar a vida de pessoas que você ama e até a sua vida. É necessário compreender a depressão em todos os seus ângulos, de forma clínica, psicanalítica, histórica e social, também de forma familiar e de forma genética. Se você se percebe triste, angustiado, se você se percebe ansioso, se não consegue identificar o que está ocorrendo, se sente apático, sem vontade de fazer nada, com vontade de ficar só no quarto, se o seu filho está agindo assim, só fica no quarto, se tem alguém que às vezes se automutila, se machuca, e se essa pessoa está ali apática, parecendo que ele está sem vontade de viver, isso com certeza pode ser uma depressão. E como é que nós vamos identificar o que está ocorrendo? E como é que nós vamos saber o que causou isso? Como é que nós vamos aprender a lidar com esses sentimentos? Se é assim que você se sente, sem saber como lidar, sem saber o que é que está acontecendo, por que você está se sentindo assim, se sentindo até culpado de não estar feliz, quando todo mundo está postando que está feliz. Parece, muitas mulheres às vezes, ou homens, se sentem tristes e pensam, gente, eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu participo numa instituição religiosa, por que que eu estou tão triste? O que é que está acontecendo aqui dentro de mim? Por que que eu estou me sentindo dessa maneira? Isso não está certo. Essa pessoa se sente tão angustiado e muitas vezes não consegue sair disso.
Pode ser assim por um momento, e muitas vezes tem pessoas que têm mesmo a melancolia. Já é um quadro de depressão mais agudo, que acompanha a pessoa ao longo de uma vida inteira. E aqui, ao longo do vídeo, nós vamos falar a respeito disso. Então, pessoal, nesses casos, é necessário fazer exames clínicos, exames hormonais, para poder estar procurando saber se existe uma desregulação hormonal no seu organismo. Muitas mulheres também relatam ter problemas de irritabilidade, ansiedade, depressão na época pré ou pós-menstrual. Mas nem sempre isso tem a ver apenas com a questão hormonal. Nem sempre tem a ver apenas com o hormônio, às vezes ali tem mesmo alguma coisa, um trauma, um recalque, alguma coisa internalizada desde a infância, que sempre que chega a essa época, vem à tona. E é preciso ser cuidado, elaborado, olhado. A depressão a depressão é uma fala para nós, mostrando que não está tudo bem, mostrando que nós estamos com algum problema e que nós precisamos olhar o que é que está tirando a minha vontade de viver, o que é que tirou o meu sorriso, o que é que me deixou apático, que não me deixa mais querer estar no meio de pessoas, conviver com sociedade, o que é que está me deprimindo? Nós precisamos olhar para essa dor, só que de uma maneira bem profunda e com acompanhamento. Então, após fazer esses exames, se for necessário, esses exames talvez vão demonstrar a necessidade de tanto um tratamento psicanalítico, porque esse tratamento psicanalítico vai tratar a raiz do problema, o medicamento vai anestesiar a dor até que o psicanalista ajude o sujeito a trabalhar essa dor emocional, tirar essa dor emocional de dentro dele, de maneira vagarosa, calma, com muita empatia e muita paciência. Mas, muitas vezes, dependendo do caso, por algum tempo, por um longo período, talvez, também quando o problema é genético, existem problemas que são mais graves, existem psicoses, e aí talvez a pessoa vá precisar, até a vida toda, usar também um medicamento que vai ser receitado pelo psiquiatra, né? Então, pessoal, quando ficamos excessivamente tristes, apáticos, angustiados, é o nosso psique, como eu já disse, nos mostrando que algo está errado. E isso não é, frisem bem, psicanalistas de plantão aqui, assistindo, não é um mecanismo de defesa, mas vamos permitir a nossa querida Gislaine também entrar. Então, pessoal, a depressão não é um mecanismo de defesa, mas a depressão, ela é uma resposta defensiva do psiquismo, em muitos casos, funcionando de uma maneira ali errada, né? Puxando para o lado da dor. Em muitos casos, essa resposta defensiva do psiquismo mostra a dor além do nosso limite. E em casos de luto, diante de
perdas, de traumas e de conflitos insolúveis, em muitos casos, quando nós não percebemos, mas o nosso limite está sendo ultrapassado. Já ouviu aquela história? Cada um de nós tem um quadrado. Cada um de nós tem um quadrado. Esse quadrado aqui, ó, é meu. Eu não posso deixar o meu vizinho, o meu amigo, o meu parente, seja lá quem for, o meu colega de trabalho, o meu filho, a minha filha, o, o meu esposo, minha esposa, no caso de homens, as mulheres, e etc. Não posso permitir que ninguém pise dentro do meu quadrado. Isso pode. Entra um pouquinho, entra mais um pouquinho, entra mais um pouquinho, quando você vê, seu quadrado está todo tomado. E você tem que sair dele para o outro ficar, não te cabe mais. Mas aquele quadrado, ele é tão importante para você, ele é o seu eu. O seu eu é um eu forte, mas quando entram nele, esse eu vai ficando fragilizado, vão empurrando aquele eu, e aí não cabe mais. E aquela dor a gente não vê, porque parece que é uma coisa pequena, mas não é pequena. Então começam a invadir, e nosso quadrado, que ficou ocupado, vai nos causar dor. É esse o caso que estamos falando agora, de conflitos insolúveis. Porque, gente, tem o luto, né? Tem a pessoa que tem a melancolia, ela já traz uma dor desde a infância, que ela não sabe qual é uma dor constante, é uma melancolia, uma tristeza recorrente, sempre que tem que ser tratada com medicamentos, com calmantes. Aquela pessoa, ela vive assim, mas não dá certo. Pessoa que é melancólica recorrentemente precisa não só de se anestesiar, com medicamento não adianta. Essa pessoa que tem melancolia recorrente, ela precisa do psicanalista, porque o psicanalista vai lá na infância, lá na raiz do problema, e vai ajudar a olhar onde é que eu não vi, porque eu era criança, eu não entendia, eu não sabia pontuar, eu não sabia lidar com os meus sentimentos, então veio uma dor, eu não dei conta de lidar, e eu passei a viver como se essa dor fosse eu. Isso é o melancólico. Então, pessoal, e no caso de depressões, de pessoas que são felizes, de repente começa a ficar triste, triste. Então, são os conflitos que aparecem, que muitas vezes existem os conflitos que não têm solução, como a morte de alguém que a gente ama, essa pessoa não vai voltar, nós vamos ter que aprender a lidar com essa dor, nós vamos ter que aprender a ir sublimando devagarzinho essa dor, transformar em saudade, entender que aquela pessoa quer a nossa felicidade, ela gostaria de nos ver bem. Se a gente amou alguém, se a pessoa nos amava, essa pessoa quer que a gente, iria querer a gente feliz. Não, quem é que quer alguém que ama triste? Seja um marido, seja uma esposa, seja um pai, uma mãe que perdeu um filho na morte, seja quem for. Se a pessoa te amava, ela quer você feliz. Então, essa pessoa, ela deseja que você reconstrua devagarzinho esse eu que fragilizou por causa dessa dor. Então, a depressão vem por vários motivos, como nós já falamos aqui. E muitas vezes por esse motivo que eu acabei de falar, e que é o do quadrado. Não se pode permitir que entrem. Cada um de nós tem um espaço nosso, e esse é nosso, e a gente não deixa ninguém entrar nele. Tem um limite de cada um de nós em todos os nossos contextos. Então, pessoal, as dores
da depressão, elas vêm nesses casos, né? E nós não percebemos, como eu disse aqui, muitas vezes, e o nosso limite vai sendo ultrapassado, ou a gente perdeu alguém muito importante, e aí veio a dor do luto, veio a dor de uma separação do pai, veio a dor de um pai e uma mãe se separar, e a gente não suportar ver aquele pai ou aquela mãe ir embora, mas a gente não soube falar, pontuar, mãe, isso é importante para mim, pai, isso é importante, ou alguém que perdeu, ou não sei, seja lá o que for, um emprego que uma pessoa trabalhou uma vida inteira, se doou, até mesmo uma amizade que acaba é motivo de luto, de dor. Por quê? Porque foi construído um vínculo de carinho ali. Assim como nós aqui no Sobrapa temos vínculos de amizade e amor uns com os outros. Por isso estamos sempre trabalhando juntos, fazendo rodas de conversas e trazendo assuntos maravilhosos para que você aprenda a cuidar de você. Então, pessoal, de acordo com a psicanálise, isso tem um custo clínico, as dores emocionais. Essa defesa, que não é, como nós dissemos antes, não é um mecanismo de defesa, mas é uma defesa do psiquismo. Ela não é bem-vinda, ela é mal adaptativa. Só vou deixar mais uma pessoa aqui entrar. Então, ela não é bem-vinda, essa dor, ela é mal adaptativa, pois ela preserva o vínculo desfeito, ela preserva o vínculo perdido em forma de dor, em forma de sofrimento, em forma de inibição do desejo. E até mesmo, gente, pode tirar de nós, sem nós percebermos, o desejo, como eu já disse lá atrás aqui, o desejo de ter vínculos sociais, muitas vezes até com os nossos familiares, né? E Freud, em 1917, ele discorreu sobre luto e melancolia, falando sobre luto e melancolia, e fez uma diferença com relação ao luto por perder um objeto amado, mostrando que essa dor do luto por perder um objeto amado, seja na morte, seja numa separação, seja num término de qualquer tipo de relacionamento, de amizade, de trabalho, de tudo, é esperado essa dor, porque era algo que a gente gostava, que nos fazia muito bem. Então, tudo que é uma perda nos causa esse luto. É esperado, mas nós teremos aí um tempo para elaborar essa dor. No luto normal, haverá um tempo determinado onde nós iremos trocando essa dor por pequenas sublimações, dia a dia. Um dia você planta uma flor, outro dia você resolve respirar mais profundamente, olhar para o céu, outro dia você se permite comer uma comida que você não conseguia mais comer, e por aí vai, pequenas sublimações, até mesmo arte, dança, música, devagarzinho, a gente vai sublimando, até que ela vire uma saudade de uma forma saudável. Já na melancolia, que nós falamos antes, porque nós estamos falando aqui a respeito de depressão e culpa. Na melancolia, pessoal, muitas vezes ali, o sujeito se autodepreciará, como se ele não pudesse existir sem essa perda. Como se ele... Vou permitir mais uma pessoa entrar aqui, pessoal, só um minutinho. Como se essa pessoa não pudesse existir sem essa perda.
sem ter perdido essa pessoa de quem ela tanto gostava, que ela não sabe muitas vezes, não é uma pessoa. Talvez ela até tenha uma ideia, perdeu a mãe na infância, o pai, mas muitas vezes a pessoa não tem ideia do que é que causou aquela melancolia. Desde que ela se entende por gente, que ela é triste, que ela está no canto, que ela é amuada, que ela é apática, que ela não consegue se sentir feliz desde sempre. Então, isso aí é algo que está recalcado lá desde as raízes primitivas da infância, as raízes primitivas do inconsciente. E para que se consiga compreender, pessoal, oi, Maria de Lourdes, e elaborar um eu mais forte e menos empobrecido, no caso de depressões que parecem sem causa aparente e sem causas orgânicas, porque quando a gente percebe uma depressão que ela é constante. A gente, desde que se entende por gente, tem essa melancolia, essa tristeza recorrente. Mas aí eu procurei saber, não é orgânico. Em alguns casos, vai ser orgânico sim, tá? A melancolia, em alguns casos, ela vai ter também que ter o acompanhamento psiquiátrico e medicamentos. Mas em outros, não. Em outros, a pessoa não sabe o que é. E mesmo quando a pessoa sabe, acha que sabe, é um eu empobrecido, um eu que estava fraco desde a infância. E a pessoa não entende lá, ela não consegue lembrar onde ela, na infância, que essa dor começou. Então, essa dor ela é sem causa aparente, sem causa orgânica, sem causa hormonal. O sujeito, nesse caso, precisará de atendimento psicanalítico, por meio do qual o seu psicanalista, porque é o psicanalista que olha o que está no inconsciente, as outras pessoas que trabalham em terapia, os psicólogos entendem de ajudar muito, mas no caso de na raiz do problema, é conosco, psicanalistas, é a gente que ajuda a elaborar a dor, tirando lá da raiz, lá da infância, começando a conversar com você sobre o que é que está doendo, o que é que está te causando essa apatia, o que é que está causando essa melancolia que é de uma vida inteira. Então, pessoal, nesses casos, o psicanalista vai ajudar a ir desmembrando vagarosamente o seu mundo inconsciente, aquelas histórias que estão guardadas através da fala, mas o psicanalista tem ferramentas, conhecimentos profundos para ajudar você a ir elaborando os seus traumas nesse mundo inconsciente. E isso vai ajudar a trazer sentimentos internalizados. Isso também, pessoal, ajudará a ver o que está lá desde os primórdios da infância, tirando de lá aquele problema, aquele trauma que eu não conseguia ver. Talvez um abuso sexual, talvez a perda de alguém que eu amava, talvez a mudança de uma cidade para outra, mas que me causou perda de amiguinhos, onde eu fiquei longe da minha vovó. Coisas assim que não tem para outros uma importância, mas teve para mim na minha infância. Tipo assim, é um exemplo, tá, pessoal? Não é comigo, não. Então, vejam bem, através desse fato, o psicanalista vai trazer lá do inconsciente, que fica aqui na nossa nuca, onde é o id, né?
para o pré-consciente, para o emocional, para que a pessoa possa começar a pensar sobre aquele problema que estava guardado, que ela não conseguia aceitar. Aí essa pessoa vai começar a pensar, elaborar, verificar o que é isso, e dessa maneira essa pessoa vai conseguir ir elaborando vagarosamente essa dor, mesmo o melancólico. Então, pessoal, a psicanálise pode ajudar muito na identificação do objeto causador da dor emocional. E muitas vezes, se necessário for, o trabalho psicanalítico conjunto, integrado com a medicação de um psiquiatra, quando é um caso, quando também tem causas hormonais aí. Nós vamos ajudar tirando da raiz, mas o remédio vai tirar aquela dor, ou quando a depressão está muito aguda, com um risco enorme de haver até um suicídio. É necessário que o psiquiatra contribuindo de maneira saudável para que essa pessoa, para que o psicanalista, ele trata, mas ali, esse remédio, ele apenas anestesia a dor. É necessário ir na raiz do problema. E dessa maneira, quem é que está habilitado, pessoal? O Grupo Sobrapa, a gente, que aqui, nós todos, profissionais do Sobrapa, para ajudar você através de tratamentos psicanalíticos. E nós estamos à disposição. É só deixar o seu telefone aqui para nós, nas mensagens do Grupo Sobrapa, ou aqui no canal Coisas de Cideres, nós entraremos em contato. Se você ver que tem um familiar, alguém que está muito deprimido, nós precisamos olhar lá na raiz do problema, porque a depressão, pessoal, ela nos causa muitos problemas, chegando as doenças somáticas, que é uma dor de cabeça, uma pressão alta, até o psicossomático, que são as doenças autoimunes, e até mesmo câncer. E sendo que nós estamos aqui preparados para ajudar vocês a elaborar essas dores. Então, pessoal, o psicanalista, né, através do estudo da psicanálise, possui a capacidade de ajudar o indivíduo a identificar a sua dor e a olhar para essa dor e conseguir estar diminuindo e ressignificando ela. Nós estamos aqui dispostos a ajudar vocês. Então, por favor, entrem em contato, se associem ao grupo Sobrapa, é baratinho, apenas R$50 ao mês, para você ser um sócio, e os cursos do Sobrapa são bem em conta. Podem entrar em contato, que nós temos o maior prazer de estarmos ajudando cada um de vocês. Uma boa noite, muito obrigada pela presença de todos, e nós vamos aguardar vocês. Eu não sei qual vai ser o próximo horário, na próxima semana, se eu puder, mas eu acho que vai ser daqui 15 dias, né, semana que vem, carnaval, que eu vou fazer essa aula, mas não vou prometer que vai ser à noite. Mas eu vou fazer e vou continuar esse assunto a respeito de depressão. Hoje é depressão e sentimentos de culpa. Muito obrigada aí, Cris Margaride, Lourdes, Nice, Gislaine, muito obrigada a todos vocês, professor Márcio do Sobrapa, obrigada a cada um de vocês, pessoal, por estarem aqui conosco,
participando. Nós temos o maior prazer de receber cada um de vocês aqui. Mais uma pessoa quer entrar, gente? Será que... Deixa eu ver, cadê? Onde é que eu deixo ela entrar? Eu preciso deixar as pessoas entrar. Adicionar pessoas, vamos adicionar. Eu não sei quem é, você já conseguiu. Bom, pessoal, é assim. Muito obrigada a todos. Nossa aula de hoje a respeito de depressão terminou. Geraldo, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente aguarda você também nas nossas próximas aulas. Nós precisamos falar de depressão. Nós precisamos curar as dores da humanidade. É para isso que nós estamos aqui. Porque a gente sabe que doeu em nós, que dói em nós, nós não queremos que doa em mais ninguém. Então, vamos ajudar as pessoas a olhar cada um com a sua dor e se curar. Esse é o nosso trabalho. Boa noite, muito obrigada a todos. E, pessoal, eu espero que tenham mesmo gostado. Até a nossa próxima aula e a respeito, e nós vamos avisando para vocês, eu espero todos aqui. Foi um prazer falar com vocês. Ó, se inscreva no canal Sobrapa, no canal Coisas de Cideles. Muito obrigada. E compartilhem esses vídeos, tanto do Sobrapa quanto do Coisas de Cideles, gente. Agora eu estou aqui apertando para parar a gravação.